Seja bem-vindo ao teu programa Advertência Final. Mais de 1/3 dos habitantes da Terra acredita na Bíblia. No passado, muitos deram a sua vida para ter o privilégio de ler as suas páginas e obedecer às suas instruções. Por outro lado, durante centenas de anos, outros relegaram a Bíblia ao desprezo e às cadeias de escuridão, pretendendo que ela assim devesse ficar para sempre. Objeto de tanta controvérsia, este livro tem levado muitos a indagar: seria de fato a Bíblia a palavra de Deus? As suas histórias, algumas parecendo fantasiosas, seriam verdade ou mito? No programa de hoje, você verá junto comigo algumas evidências arqueológicas que nos levam de fato a pensar com seriedade sobre este livro. Não perca, venha comigo! Nossa primeira viagem é para a Turquia. Um país hoje não muito conhecido, onde, há décadas atrás, foi encontrado um formato de navio que intrigou a muitos. A relação desse navio parece ser estreita com uma história conhecida da Bíblia, chamada a história da Arca de Noé. Possivelmente você já ouviu falar dessa história, de um velho, um senhor, que recebeu instruções de Deus para construir um barco a fim de salvar aqueles que quisessem escapar do dilúvio universal. Durante 120 anos, este senhor teria pregado, convencendo ou tentando convencer as pessoas para que entrassem naquele grande barco. Segundo a história bíblica, chegou o tempo e apenas 8 pessoas decidiram entrar na arca: Noé e sua família. Os restantes ficaram zombando por 7 dias, quando foram surpreendidos por um grande dilúvio de águas vinda de baixo e de cima. E a água subiu, de tal maneira que os cumes das montanhas mais altas do planeta foram cobertos, e apenas restaram Noé, sua família e os animais, os quais Deus indicou para entrar na arca. Fim da história, as águas se secaram e a arca pousou sobre as montanhas do Ararat. Este é o relato bíblico. Durante décadas, muitos têm buscado restos da famosa Arca de Noé no monte da Turquia que leva esse nome. Porém, o Ararat é um monte de neves eternos, que a cada 500 anos se renova, e nada foi encontrado. Porém, recentes descobertas intrigaram e despertaram novamente o interesse no estudo do tema. Em 1959, um oficial turco fotografou esta estranha formação, semelhante a um barco, nas montanhas do Ararat. Muitos acreditam que a arca teria pousado exatamente na montanha de nome Ararat, mas a Bíblia diz montanhas do Ararat, plural. No livro de Gênesis, capítulo 8, verso 4, está escrito que a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Em 1960, a revista Life Magazine publicou uma reportagem com o título Arca de Noé encontrada? Foi feita uma pesquisa no local e pouco depois se afirmou que a formação era apenas fruto do acaso da natureza. O barco fotografado estava localizado a apenas poucas milhas ao sul do famoso Monte Ararat, portanto, dentro das cadeias do Ararat e em coincidência com o relato bíblico. Tal fato levou a que a questão fosse novamente levantada para pesquisa quando o pesquisador americano Ron White decidiu visitar a área. Em 1977, com a visita do arqueólogo amador Ron White, começou-se a explorar mais detalhadamente o achado, usando o aparato tecnológico disponível. As dimensões do barco são 300 cúbitos egípcios de comprimento por 50 de largura. O Gênesis foi escrito por Moisés, quem viveu no Egito e possivelmente usou estas medidas. A medida é coincidente com o relato bíblico. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume.
E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Nas proximidades do barco, encontraram pedras armênias antigas contendo inscrições cartográficas. Nelas se vê 8 cruzes, indicando que houveram 8 sobreviventes no evento ligado ao barco. O arqueólogo indica: uma cruz maior correspondente ao chefe da família, a cruz ao lado correspondente à esposa, as cruzes menores à direita correspondem aos homens da família, enquanto as da esquerda correspondem às mulheres. Pai, mãe, 3 filhos e 3 mulheres. 8 pessoas ao total. Isto, mais uma vez, coincide com o relato bíblico. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Gênesis 7, verso 13. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20. Os trabalhos de investigação de Ron White foram facilitados quando, em 1978, um terremoto ocorrido na região deixou expostas as balizas ou costelas do barco e gerou uma fenda central, que possibilitou a retirada de amostras da madeira interior. Após se retirar um pedaço da madeira, verificou-se que a madeira laminada. Vê-se claramente na imagem 3 lâminas unidas com perfeição. Também se viu que a madeira não tem anéis, mostrando que não haviam estações chuvosas e secas naquela época. Como explicar isso? Para você entender, quando cortamos uma árvore hoje, facilmente nós notamos formação de anéis no seu interior. Estes são formados porque existem períodos de chuva e períodos de seca. No período chuvoso, a árvore tende a crescer mais. No período de seca, ela tende a crescer menos. E há localidades onde a árvore, inclusive, hiberna, ou seja, praticamente deixa de crescer. Assim, por essas diferenças de velocidade de crescimento, os anéis são formados. Mas a madeira encontrada desse barco na Turquia não possui anéis, mostrando que ela é de alguma época na qual não haviam estações chuvosas e secas. Como resolver este mistério? Mais uma vez, a Bíblia se apresenta como aquela que tem a resposta. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 5, está escrito: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Segundo a Bíblia, não chovia até os dias do dilúvio. Um orvalho subia da terra a fim de que ela fosse regada e umedecida. Isso explicaria o fato da madeira encontrada naquele barco não ter os anéis. E, por outro lado, seria uma prova científica de que, de fato, aquele barco foi construído com madeira antediluviana, antes do dilúvio. Ron White avançou na sua pesquisa, trazendo agora aparelhos a fim de poder obter resultados mais acurados. As descobertas foram impressionantes. Foi feito um trabalho de levantamento da estrutura interna com um aparelho normalmente utilizado para identificar nódulos de câncer e achar tesouros submarinos. Foram colocadas marcas no chão, indicando as formações conforme o aparelho indicava. Como resultado deste levantamento, pode-se levantar a estrutura interna do barco, incluindo seus decks e repartições. O resultado foi descobrir um imenso barco sob a plantação e a terra, com diversas repartições, semelhante de fato ao relato bíblico. Em 1987, o governo turco reconheceu oficialmente
a descoberta da Arca de Noé. Em 1987, o governo turco finalmente reconheceu o achado como sendo a Arca de Noé. Separou e dedicou aquela região em torno para que se convertesse num espaço turístico que pudesse ser visitado. Ali construiu um restaurante, de tal maneira que até o dia de hoje, aqueles que se interessam podem ali tomar a sua refeição com vistas para a Arca de Noé. O objeto tão controvertido entre criacionistas e evolucionistas, digo, criacionistas os que creem que Deus criou todas as coisas, evolucionistas aqueles que dizem que o homem veio da evolução. O objeto, a Arca de Noé, que era tão controverso entre ambos os partidos, agora parece definir a questão. De fato, Deus um dia trouxe o dilúvio à terra, e tal como ele disse, a Arca de Noé, preservou os seus sobreviventes. Você, eu e todas as pessoas da terra de hoje somos de uma só família, descendentes de Noé e seus filhos. Isso mostra que a Bíblia, de fato, não é apenas um livro de lendas. Aquilo que parecia fantasioso provou-se verdade. E a Bíblia diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Embora contendo relatos difíceis de muitas pessoas crerem à primeira leitura, a Bíblia alega ser a própria palavra de Deus. Aquela que conta a história como realmente foi. Aquela que não omite fatos. Aquela que expõe os homens como eles são. E isto com um propósito, salvá-lo. E falando em salvação, nós vemos registros arqueológicos de outro evento, outra história, contando um grande livramento que Deus operou, dessa vez em favor de um povo, o povo de Israel, quando este era escravo no Egito. A história conta que após Deus derramar 10 pragas sobre o impenitente faraó, que com tirania buscava manter o seu povo na opressão, finalmente Deus retirou o seu povo do Egito e com mão poderosa e misericordiosa os trouxe no meio do deserto até a praia de Pi-Hairote. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para os que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Então Faraó mandou com que o seu exército fosse ao encalço dos israelitas. 600 dos seus carros, com oficiais escolhidos, ali estavam para buscar trazer os escravos fugitivos. Ao aproximarem-se os egípcios da sua presa, o povo de Israel encheu-se de temor. Pareciam estar sem escapatória. A praia, que deixava-os de frente ao mar, não dava escape para o lado. Ela era exatamente o final de um desfiladeiro de montanhas. Como escapar? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas.
E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Verso 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O maravilhoso fato pôde ser comprovado pela ciência há poucos anos atrás. O arqueólogo Ron White e sua equipe estiveram mergulhando naquela região. A praia de Piairote é hoje conhecida como Nureiba, uma praia frequentemente visitada por egípcios. Neste local, a equipe do arqueólogo decidiu mergulhar, a fim de procurar vestígios de que de fato houve uma travessia neste local. As descobertas foram impressionantes. Como se pode observar, os mergulhadores viram rodas de carruagens egípcias, hoje já cobertas por corais. Essas rodas, segundo a avaliação feita, são de uma dinastia anterior a 1000 anos antes de Cristo. E o que mais impressiona? Encontrou-se um aro de ouro que contornava a roda das carruagens egípcias daquela época. As investigações prosseguiram também do outro lado do hoje Golfo de Aqaba, chamado naquela época Mar Vermelho. E ali também foram encontrados vestígios de carruagens egípcias. Não apenas isto, também vestígios de ossos humanos foram encontrados, como você pode ver esse cerrado em meio ao coral. Ron White e sua equipe também encontraram alguns monumentos, cada um de um dos lados da passagem, datados da dinastia do rei Salomão de Israel, os quais teriam sido colocados ali por este rei em comemoração ao grande livramento que Deus operou em seu favor. Uma vez passado o Mar Vermelho, os israelitas se dirigiram a Mara, segundo o relato bíblico, e em seguida vieram a Elim. E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo 15, verso 27. Pode ser ainda visto no Google Earth o local de Elim. Em meio ao deserto, ainda existe ali uma grande concentração de palmeiras. Hoje não são 70, mas vê que há um conjunto delas ali. O que chama atenção é que até hoje existem 12 fontes de água no local. A Bíblia relata que os filhos de Israel saíram de Elim e veio ao deserto de Sim. E dali chegaram até Refidim, onde não havia água para o povo beber. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai.
Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Seguindo a provável trajetória do povo de Israel por esse deserto, Ron White encontrou este local, onde facilmente pode ser visualizada a pedra a 18 metros de altura, que contém uma marcação impressionante. Como pode-se ver, a rocha parece ter sido fendida e há marcas de que um grande volume de água por ali passou. A fenda é tão grande que uma pessoa pode passar em meio a ela. Em Êxodo 19, a Bíblia diz que, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Verso 2. Ali Deus prometeu encontrar-se com o seu povo, depois de 3 dias de preparação. No momento marcado, Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 17 e 18. Não distante do local onde a rocha foi ferida, o monte Sinai pode ser visualizado. É nítido a diferença entre ele e os demais pelo fato de que seu cume encontra-se até hoje enegrecido. Como pode-se ver, a rocha foi queimada com intensidade. Neste local, segundo a Bíblia, Deus se assentou em fogo e dali, com voz de trovão, transmitiu ao povo de Israel a sua santa lei, chamada o concerto de Deus com os homens da terra. Amigo, eu não sei quanto a você, mas quando eu vi pela primeira vez esse monte queimado, algo me moveu por dentro. Eu pude de fato ter a certeza de que temos um Deus vivo, um Deus que um dia visitou a humanidade e deu a ela o seu conserto. Um Deus que comanda tudo nesta terra. Um Deus que, como diz a Escritura, Ele conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. O temor de Deus se apoderou de mim. E de você? O que esta cena te gera? Uma coisa é certa. Diz a Bíblia que Deus, nesta ocasião, deu a Moisés os mandamentos em tábuas de pedra. Porque pedra é algo que não se muda. E também a Bíblia diz que Deus tratou de escrever com o seu próprio dedo os mandamentos que Ele deu. Esses mesmos mandamentos que foram quebrados por mim e por você. Quantas vezes fazemos aquilo que não agrada a Deus? Quantas vezes o desobedecemos? A Bíblia mostra o cuidado que Deus tem por nós. Tendo todo o universo para cuidar, se ocupou de vir visitar-nos pessoalmente, a fim de ensinarmos o caminho correto, o caminho do bem. Uma lei que foi dada para a nossa felicidade, posto que aqueles que a cumprem andam bem na vida. Com preceitos como, por exemplo, não matarás, não furtarás, que se obedecidos, vão nos trazer paz e tranquilidade. A proposta de Deus permanece até hoje diante de nós. As palavras um dia ditas no Monte Sinai, elas ressoam através das eras e chegam até a mente e os ouvidos de cada um de nós. E o que faremos com elas? Será que nós as renegaremos a um montante que vamos considerar lixo histórico? Ou vamos considerar as palavras da Escritura? Vamos considerar as provas da arqueologia de que essas palavras de fato são verdadeiras? A fim de cremos em Deus. Seria tão difícil crer na palavra daquele que disse a verdade? Temos visto de que um dia Deus operou na terra por meio de um dilúvio. Ele suportou a maldade, segundo o relato do Gênesis,
até um limite. Mas quando ele viu que seria para benefício do próprio homem suprimir o mal e dar à humanidade um novo recomeço, ele interviu na história. E Jesus, quando esteve aqui na terra, falou que Deus ainda intervirá uma segunda vez. E ele disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E você? Andará despercebido? Ou estará atento para o fato de que Deus intervirá na terra e se preparará? Deus oferece hoje uma oportunidade. A sua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você e eu não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. João 3,16. A oferta dele é para que aceitemos a Jesus, o seu Filho, como Salvador. E se o aceitamos, ele vai mudar a nossa vida e nos fazer em harmonia com a sua lei, o seu pacto. A escolha é sua. Ficamos por aqui, mas nosso imenso desejo é que você tome a decisão certa. Deus te abençoe. Até a próxima.